Muito bom dia, dia. seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Um programa onde nós contamos sempre com a sua presença aí desse lado durante mais ou menos a partir de uma horinha, mais ou menos a partir das 10 horas da manhã nós estamos aqui, Pedro e Cal, não é verdade? Exatamente, é um programa bem à maneira, onde você é o nosso convidado de honra, não é verdade? Gostamos muito de tê-lo aqui connosco no programa. Exatamente. E hoje nós vamos ter assim uma convidada muito especial para si. Nós temos todos os programas aqui no Manhãs TV, alguém diferente, com temas diferentes. Hoje será uma nutricionista que está aqui connosco e modelo também. Alguém que tem formação em nutrição no desporto e também microbiota intestinal. Não estava a gostar para sair. Estará aqui connosco um programa super interessante e ainda vamos ter aqui uma receita para partilhar com todos vocês que gostam de comer assim uma coisa bem saborosa, mas saudável. Então é um programa bem à maneira para si. E vamos aprender também coisas fantásticas, como por exemplo a leitura de rótulos, que é uma coisa que nós precisamos de saber. Mas, mais exatamente, daqui a bocadinho, não é? Daqui a bocadinho, Nós não é? voltamos já. Vamos já. Já estamos de volta. Já estamos de volta E hoje nós vamos estar à conversa com a Mariana Fernandes. com a Mariana Fernandes, que traz um tema muito importante e que ela deve estar mesmo... Ela disse-me que estava quase aqui a chegar à porta e tal. Eu disse, olha, a campainha e tal. Já chegou, já pronto, chegou, maravilha. Está aqui connosco. Vamos receber então. Mariana, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vinda. Um beijinho. Pode entrar, seja à Olá, vontade. Mariana. Obrigada por estar aqui connosco. É um prazer tê-la cá. Veio do Estoril, certo? Exatamente. Um grande abraço a todos que nos estão a assistir no Estoril, não é verdade? Temos aqui alguém que vos está a representar hoje aqui connosco no programa. Primeira vez que está no Manhãs da TV. Exatamente. É E a primeira pergunta da praxe é sempre quer mandar beijinhos lá para casa, para a família, um abraço. vez. Para os meus amigos em geral, para a minha família, assim, acho que é sempre interessante mandar um beijinho para eles. Claro que também estão aqui a assistir. A Mariana, como mencionámos no início do programa, vai ter aqui uma receita para a gente, não é verdade? Sim. Vamos ter aqui um momento muito bom na nossa cozinha. Mas antes disso, conhecer um bocadinho da sua história. Sabemos que foi modelo e é nutricionista também, ou ainda atua como Ainda modelo? sou também modelo. Ainda atua como sim. modelo, ok. Como é que foi a junção destes dois mundos para si? Como é que tudo começou? É assim, o modelo foi assim muito por acaso. Um dia estava assim a passear num centro comercial e fui chamada para um casting e pronto. E aí começou a minha vida de modelo. Fiquei logo agenciada, fiz logo uma sessão para a salsa, portanto foi assim logo uma coisa que eu não estava à normal. espera. Acontece comigo, Não estava à no espera. shopping querem-me contratar para modelo, é por isso que eu nem faço muitas compras. Porque se me veem, querem logo pôr-me numa agência de modelos. É uma coisa, pá, Muito super normal. comum de acontecer. Exato, portanto, isso aí não foi nada planeado. A mesma parte da nutrição foi quando eu andava no 8º ano. Um dia estava a ver um programa de televisão que era mais focado na parte de dentição, mas tinha também uma nutricionista. E eu, na altura, nunca tinha sequer pensado que existia sequer essa profissão. E fiquei logo interessada porque percebi que o nutricionista não atuava só na parte da perda de peso, porque às vezes nós pensamos que nutrição é perda de peso, mas também atuava na melhoria da qualidade de vida em geral e também a ajudar em diversas situações, doenças, patologias. Portanto, fiquei interessada nesse sentido e comecei logo a investigar mais. Fiquei muito interessada também pela parte da alimentação em si, comecei também a fazer receitas e, portanto, foi também, desencadeou-se assim rápido e até hoje continuo a adorar a nutrição. É interessante termos uma convidada que é modelo e nutricionista. Hoje já não existem estes tabus, mas antes, há uns bons anos atrás, falava-se muito, se vais ser modelo, prepara-te que vais comer muito mal, a nível, vais estar desnutrido. E hoje podemos ver que não estamos mais assim, evoluímos, avançamos, e hoje temos uma nutricionista que é modelo, não é? Então, dá perfeitamente para conciliar esses dois mundos. Sim, sem dúvida. Claro que ainda há alguma pressão, não é? Continua-se a querer o corpo um bocadinho mais para o magro do que deveria, mas já não é aquilo que era antigamente, sem dúvida. Acaba por ser também uma referência também para os jovens, rapazes, raparigas, não é? Que também podem aprender também um pouco e conseguir conciliar as duas coisas, não é? Exato. A nutrição representa também algo bastante importante, sempre virado para a área da saúde, não é? Mas também representa algo muito importante, principalmente hoje em dia, visto que grande parte das pessoas, não são todas, mas passámos a ter uma vida muito mais sedentária do que era antigamente, não é? O que isso também veio trazer consequências um bocadinho mais complicadas para a saúde.
Exato. E então com o Covid, nessa altura, eu cheguei a ter pessoas que vinham à minha consulta e que tinham aumentado 10 quilos assim num espaço de meses. Portanto, sem dúvida que os nossos estilos de vida são cada vez mais sedentários e, portanto, a nutrição tem cada vez mais um papel mais importante porque temos que balançar as duas coisas, portanto, sem dúvida. E sendo que a alimentação também que se fazia antigamente não é a mesma, acaba por prejudicar um pouco, ou a alimentação que se faz hoje em dia, de um modo geral, prejudica um pouco também o facto da pessoa não conseguir também ter um estilo de vida saudável. Sim, nós hoje em dia temos muitas opções e a maior parte são ultraprocessadas, portanto tem a adição de açúcar, de óleos, de diversos aditivos e por isso, e também porque cada vez há mais marketing, nós olhamos para um produto, às vezes até parece que o produto é saudável e na verdade não o é. E portanto nós temos ainda que ter esse acrescento de conseguir olhar para os produtos alimentares e fazer aquela filtragem de perceber se são ou não boas opções. Porque antigamente também se utilizava açúcar, também se utilizava óleos, mas a verdade é que também havia maior gasto calórico normalmente e não havia tantas opções, portanto a base era saudável, ok, havia esses extras, mas hoje em dia muitas pessoas, e vejo também isso muito nos jovens, têm uma alimentação à base de produtos ultraprocessados, portanto é uma coisa que tem de mudar sem dúvida para conseguirmos ter uma alimentação mais saudável. Acha que estamos a exagerar esse tipo de alimentação? Sim, porque assim, existem produtos processados que podem perfeitamente ser incluídos na alimentação. Um iogurte é um produto processado, portanto, não é por aí. Agora, a verdade é que aquelas opções rápidas, as lasanhas, assim, aquelas coisas que nós pegamos e pomos no forno e já está preparado, a verdade é que essas opções, na maior parte das vezes, têm muitos ingredientes que não são nada saudáveis e as pessoas principalmente os mais jovens, acabam por recorrer muito a essas refeições e têm-nas como base da sua alimentação. O problema é ser a base. O problema não é ser aquele extra. Se for um extra, tudo bem. Agora, quando é a base da alimentação e não temos o principal, que são as frutas, os vegetais, mesmo as proteínas mais magras, quando não temos essa base, acabamos por cair no erro de fazer só produtos que não são nada interessantes a nível nutricional. E uns meses depois aparecem os 10 quilos, não é verdade? E às vezes nem é só os quilos, às vezes é mesmo a parte da saúde. Vamos fazer análise e percebemos que, ok, nem temos excesso de peso, mas as análises estão completamente alteradas. Ok. Daí também a importância que também é uma área que está, que é a parte da reeducação alimentar. É necessário nós fazermos uma reeducação alimentar. Sim, porque há muito aquela... É claro que as pessoas querem muito perder peso rápido, mas o perder peso rápido não significa que haja uma perda de peso duradoura, porque podemos até perder 10 quilos em 2 meses, mas provavelmente vamos recuperá-los porque não houve uma reeducação alimentar, ou seja, houve uma restrição muito grande, se calhar à base daquelas dietas dos sumos, à base assim, de coisas muito restritivas, mas não houve realmente uma reeducação alimentar que nos fizesse perceber que escolhas é que devemos fazer, que estratégias é que devemos adotar no nosso caso, porque cada pessoa é diferente. As estratégias que funcionam para mim são completamente diferentes das estratégias que resultam para os outros. Por isso é que a consulta de nutrição é muito importante para conseguirmos, de consulta para consulta, também adaptar as estratégias, adaptar o plano alimentar, até chegarmos ali a um ponto em que depois o próprio paciente já consegue fazer essas adaptações por si próprio e é uma coisa muito mais oleada. Eu já tive alguns amigos meus que entraram naquele desafio de dieta de carboidratos e funciona mesmo, a pessoa perde peso de uma forma muito rápida, mas depois lá está. É para assim que eu comecei a comer novamente, já voltei a ganhar tudo, porque não houve essa tal reeducação que estou a falar. Sim, até porque uma coisa é nós cortarmos, não, mas diminuirmos um bocadinho a ingestão de hidratos de carbono. Até aí, à partida, tudo bem. Agora, quando cortamos por completo um dos principais macronutrientes e o macronutriente que nos dá energia, o principal fornecedor de energia da nossa alimentação, claro que depois não corre bem. Pois. Precisamos dele. Quando falamos de nutricionista, né? Quando falamos de nutrição, há várias vertentes, né? Você foi pela vertente de nutrição no desporto e microbiota, agora falei bem, intestinal. Porquê é que optou porquê estas escolhas? Porquê estes ramos? Sim, essas foram as minhas pós-graduações. A nutrição no desporto, porque eu sempre não, mas já há muitos anos que pratico exercício físico regular. Eu sou aquela pessoa que treina mesmo todos os dias, tenho mesmo de ter aqueles minutinhos do meu dia para treinar. Portanto, acho que era interessante ter essa vertente e também, entretanto, já dei também algumas aulas sobre o tema, até de nutrição no futebol, e é um tema que eu acabo por gostar e tenho que ir sempre à procura
de evidência científica e perceber quais é que são os novos estudos, acho que é sempre interessante. A parte da microbiota intestinal é porque realmente há muitas pessoas, e cada vez mais também por causa da questão dos produtos ultraprocessados, cada vez mais pessoas a terem sensibilidades intestinais, e as pessoas normalmente acham que acabam por achar que está tudo bem, que é normal sentirem-se inchadas, que é normal sentirem flatulência, que é normal terem obstipação, e isso não é normal. Portanto, nós temos que perceber o que é que se está a passar. Às vezes não é alimentar, às vezes é do stress, mas muitas vezes é alimentar, e há muita coisa que nós podemos fazer para alterar. E sem dúvida que isso depois muda a qualidade de vida das pessoas. As pessoas ficam com muito melhor qualidade de vida quando conseguem perceber o que é que devem fazer para não terem esse desconforto. Muitas vezes também quando nós aumentamos de peso, muitas vezes o aumento de peso, por vezes, não é só por causa da alimentação. Em algumas vezes não é por causa da alimentação. Também tem a ver, mas não é só por causa da alimentação. Também envolve outras coisas que vocês também falam numa consulta de nutrição e que é extremamente importante. Também falam um pouquinho acerca de como é que é a vida da pessoa, não é? Porque isso é muito importante, não é? Porque às vezes não tem a ver, claro, a alimentação é sempre fundamental, mas muitas vezes o foco não é a alimentação. O que está a prejudicar muitas vezes é o ritmo de vida, é os bocadinhos que a pessoa tem e come aquilo e depois acaba por fazer outras coisas. Portanto, essa é uma parte que vocês também falam nas consultas. Sim, sem dúvida. Aliás, nós não, ou pelo menos não deve acontecer, nós darmos um plano standard, ou seja, o plano vai ser sempre delineado de acordo com os gostos, com os hábitos, com as rotinas da pessoa. Portanto, o plano é delineado em conjunto com o paciente para nós conseguirmos realmente chegar ali a um plano que seja executável e que o paciente goste. Porque, quer dizer, estar a colocar alimentos que o paciente não gosta ou estar a colocar horários que são completamente impossíveis de cumprir, não vamos chegar a bom porto. E às vezes também há outra questão que é, olhando para um plano, se calhar eu olho para um plano de um colega e eu não consigo perceber o porquê dele ter feito aquele plano, porque o plano até pode ter, por exemplo, um pastel de nata, e se calhar eu olho para aquilo e penso, mas o meu colega pôs um pastel de nata no plano, mas se calhar aquela pessoa fazia 3 pastéis de nata. Portanto, aqui também é importante nós termos consciência de que um plano alimentar tem que ser adequado e tem que ser sempre... tem que haver estas pequenas modificações até chegarmos a um plano que seja realmente o mais adequado. Não é logo fazer um plano perfeito, não. Vamos melhorando a alimentação pouco a pouco e por isso é que é importante haver este seguimento e estas consultas de seguimento para conseguirmos realmente adequar o plano à pessoa até chegarmos àquele ponto em que ela própria consegue depois fazer essas pequenas modificações. Também há a parte do ganho de peso saudável, não é? Geralmente nós pensamos em perder peso Exato. saudável, não é? Sim, sim. No teu caso seria ganhar, E no meu no caso meu seria caso perder. seria ganhar. E acho que tem a ver por causa da área do desporto. Não é? Também, muito. Normalmente são as pessoas que mais procuram, são as pessoas que também vão para o ginásio e que querem ganhar massa muscular. Porque também não é ganhar peso sem critério, é ganhar massa muscular, porque ganhar peso até é fácil, quer dizer, é comer mais calorias do que aquelas, ingerir mais calorias do que as que gastamos. Agora, ganhar músculo, aí já vai exigir o treino combinado com a alimentação e aí já é mais desafiante. Por exemplo, quando falamos acerca de ganho de peso, eu estive num ginásio onde havia jovens que, lá está, eles faziam muita atividade física, não é verdade? Já na escola e depois ainda iam para o ginásio. E nós tínhamos que tomar, pelo nosso treinador, ele recomendou um batido que era ultramassa, que aquilo era um suplemento calorífico, que era para a gente conseguir ter pronto, gordura, o que era para conseguir então ganhar peso e então transformar em músculo. Isso é considerado saudável? É assim, há casos em que temos que ir para esses suplementos, mas regra geral é raro eu ir por esse caminho, porque por causa da tal questão da reeducação alimentar, eu acho que é mais importante nós apostarmos em alimentos e só em casos excepcionais ou como extra termos esses tais suplementos. Não gosto muito de pensar nisso numa primeira abordagem, mas se for preciso, aí podemos passar para... Nunca usou nenhum tipo de suplemento ou proteínas? Nunca usou? Não, isso sim. Aliás, proteína é um suplemento muito simples, é um suplemento que, no fundo, é uma forma prática de nós ingerirmos proteína. Portanto, não é nada muito mal. Às vezes as pessoas olham para aquilo como se fosse assim uma coisa muito estranha, vem naquele pote, não é? É um bocadinho assustador. Mas não, no fundo, a proteína do soro do leite, ou também existe proteína vegetal. Portanto, é uma coisa muito simples. Mas, obviamente, não é para a pessoa estar no ginásio que precisa de fazer proteína. Precisa fazer proteína se no dia não conseguir ingerir a quantidade de proteína necessária. Portanto, é uma forma prática, no fundo. É só se a pessoa não conseguir de outra forma ingerir a proteína, então, pronto, vamos... É nestas coisas que temos de ser uma nutricionista, estás a ver? Porque há muitas coisas que dizem acerca disso. Isso é horrível. Não, isso é a melhor coisa do mundo. E então temos uma profissional que diz...
o seu verdicto. E normalmente quando se diz que é muito bom ou muito mau, quando se vai assim aos extremos, também é desconfiar. Portanto, é sempre o depende. E eu sei que as pessoas não gostam de ouvir um depende, mas a verdade é que depende e nós temos que ver caso a caso se faz sentido ou não introduzir E a mesmo para prática. funcionar, porque, por exemplo, eu tomei e não funcionou na mesma. Eu continuei a não ganhar grande coisa de peso. Eu gastava dinheiro e não ganhava peso. Pois. Também eu tinha uma vida muito ativa na escola e depois fora da escola também. Claro, tem que se adequar o dia alimentar inteiro e não só ter ali um Às vezes não suplemento. tomava pequeno almoço, ou almoçava bem, pronto. Então, e estas coisas que no Manhãs da TV vinha aprendendo que estava a fazer. Exato. É importante fazer as refeições todas, porque por vezes, refeições todas, estamos a falar, por exemplo, de refeições principais, como o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Porque, por exemplo, há pessoas que não gostam de comer de manhã, há outras que não podem passar sem o pequeno almoço. O que é que para si acha que é o melhor? Lá está, é um depende. Por exemplo, eu não tomo pequeno almoço porque geralmente acordo tarde e também não tenho fome de manhã, portanto passo para o almoço. Agora, há pessoas que acordam realmente com muita fome. E se a pessoa acorda com fome e fica sem comer até ao almoço, o que pode acontecer é que chega ao almoço e come o triplo e ainda acaba por ingerir mais calorias do que se tivesse feito o pequeno almoço. Portanto, aqui vai depender sempre de caso para caso, é uma estratégia para ir experimentando. O jejum tem alguns benefícios, mas não, quer dizer, não é assim o mais importante. O mais importante é, se queremos perder peso ou ganhar peso, ter um balanço energético que nos permita que isso aconteça. Mas vai ser sempre uma estratégia que tem que ser adequada caso a caso, perceber que, principalmente a questão da fome, porque se depois vamos compensar ou vamos ainda acabar por comer mais, então não vamos conseguir uma perda de peso com o jejum intermitente. Aliás, o jejum também é utilizado por pessoas que querem ganhar peso, portanto, vai sempre... Sim, pode ser. Aqui vai sempre depender depois do resto do dia alimentar. Claro que não é a melhor, normalmente não é a estratégia mais utilizada para ganhar peso, e normalmente nós fazemos mais refeições e tentamos fazer, por exemplo, mais por exemplo, batidos, coisas líquidas, porque estamos a ingerir sem estarmos a dar conta que estamos a ingerir tanto alimento, porque como ele já está quase pré-digerido por estar triturado, não damos tanta conta, mas depende um bocadinho, lá está. O resto do dia alimentar vai ser fundamental para nós conseguirmos perceber se vai permitir um aumento ou uma perda de peso conforme o objetivo. O síndrome do intestino irritável é uma das perguntas que nós temos aqui. Isto tem a ver com o microbiota intestinal, certo? Sim. Como é que funciona? É que você mencionou que pode ser de alimentação ou de stress, certo? Sim, a síndrome, pronto, normalmente é difícil de diagnosticar, mas geralmente as pessoas que têm esta síndrome sentem bastante desconforto, principalmente após a ingestão de alguns alimentos, sentem a barriga muito inchada, flatulência, às vezes obstipação, outras vezes diarreia, outras vezes um bocadinho dos dois, portanto aqui um padrão misto. E, portanto, o que se faz aí normalmente é tentar primeiro descobrir quais é que são os alimentos que estão a causar estes sintomas e normalmente o que se faz é uma dieta restrita em Food Maps, que é um nome assim um bocadinho estranho, mas é um conjunto de hidratos de carbono que tem uma absorção mais difícil pelo intestino e, portanto, e depois são fermentados pelas bactérias. As bactérias produzem o tal gás que provocam inchaço. E então o que nós fazemos nessa altura é restringir todo um conjunto de alimentos que são ricos nesses compostos e depois vamos reintroduzindo um a um. Para descobrir, não é? Sim, um a um, não tem que ser mesmo alimento a alimento, mas pelo menos grupo de alimento a grupo de alimento, até percebemos quais é que são aqueles que estão a causar desconforto. E depois, no final, portanto, isto são 3 fases, é a fase da exclusão, a fase da reintrodução e a fase em que já vamos a perceber quais é que são os alimentos que toleramos e quais é que não toleramos, e muitas vezes até chega à conclusão de que, passado um ano, por exemplo, já conseguimos introduzir todos os alimentos. Porquê? Porque, de facto, havia uma menor tolerância a determinados alimentos, mas essa menor tolerância também era porque a pessoa já estava num estado inflamatório muito grande, muito por causa do stress, muito por causa dos tais alimentos processados, tudo junto estava a causar ali uma inflamação muito grande e depois às vezes até já conseguimos mesmo introduzir todos os alimentos. Mas é um processo complicado porque, claro, que leva o seu tempo. Sim, leva tempo. Mas há uma esperança, porque eu pensei, pronto, então se vai estar à procura de qual é que provoca essa irritação, então é para excluir de vez, afinal não, afinal depois com o tempo... Sim, vai-se reintroduzindo, para além de que nós nessa dieta excluímos alimentos, mas nós nunca excluímos um grupo alimentar, ou seja, temos que excluir aqueles que têm mais quantidade daquele composto, mas substituímos por outro, ou seja, a pessoa nunca deixa de poder consumir, por exemplo, vegetais ou fruta, não pode consumir aquelas, mas pode consumir outras. E isto é só durante, normalmente, mais ou menos assim um mês, e depois fazemos a tal reintrodução.
Claro que é sempre complicado dizer-nos não pode consumir este alimento ou aquele, mas também, mesmo que consuma, é importante que pelo menos esteja atento para perceber se logo aí tem algum sintoma. Porque, por exemplo, no termo na questão dos legumes, há legumes, por exemplo, que nos fazem são mais sensíveis para nós quando, por exemplo, para mim, eu adoro brócolos, e se eu comer brócolos em excesso, eu vou ficar tramada da minha vida. Então, mas eu demorei um tempo a descobrir, porque eu não sabia porque aí aqui está aquilo que se estava a dizer há pouco, e quando eu fazia menos quantidade daquilo, eu consegui perceber, ok, não preciso deixar de comer, porque eu adoro brócolos, seja de que maneira for, mas às vezes eu comi em excesso, numa refeição, por exemplo, e aquilo ia-me causar, ia ficar indisposta, pronto. Então, às vezes também um bocadinho a saber a quantidade certa, não é? Muitas vezes, mesmo em legumes, nós temos que saber equilibrar ali um bocadinho. Exato, e os vegetais do grupo das crucíferas, portanto também a couve-flor, as couves bruxelas, todo esse grupo é muito plausível de causar sintomas. E aí, por exemplo, misturar com outros vegetais ou simplesmente não colocar em tanta quantidade é um bom truque, porque não precisamos de excluir um alimento que gostamos tanto e já conseguimos ter esse balanço. Quando falamos acerca das áreas da sua atuação principal, que é alimentação saudável, reeducação alimentar, ganho ou perda de peso de forma saudável e isto do síndrome do intestino irritável, qual é que é a área que as pessoas buscam mais quando vêm ter consigo? Qual é a área que estão mais preocupados? Assim, sem dúvida que há muitos mais casos de perda de peso, sem dúvida aquilo que as pessoas procuram mais. Sobretudo na altura do verão, não? Sim, e em janeiro também, por causa dos excessos do Natal, são normalmente os meses, sim, diria, mas até mais já durante o verão, portanto nem é o antes do verão, é já durante o verão, as pessoas já estão ali naquele desespero. Agosto e setembro normalmente é quando eu tenho mais consultas e também em janeiro. Então, nessa altura, as pessoas chegam ao seu gabinete, eu já sei o que é que você quer, sente-se que eu lhe vou dizer. Normalmente é esse o caso, mas também, como eu já sei o que é que as pessoas vêm, porque pergunto também antes, mas sim, normalmente é a perda de peso nessas alturas. A parte da alimentação também, na criança, também é muito importante. Sim, também. Aliás, a alimentação em todos os estádios de vida é importante. Na criança tem a particularidade de ser uma altura em que ainda está em desenvolvimento, portanto, aí temos que ter uma maior atenção e realmente atuar logo, e também porque nos ajuda também, conseguimos logo fazer ali a reeducação alimentar mais cedo. Quanto mais cedo nós conseguimos educar a criança a ter bons hábitos alimentares, melhor, sem dúvida. Há alguma idade específica para começarmos para consultar um nutricionista, por exemplo? Sim, nunca pensei bem nisso. Eu diria que quanto mais cedo, melhor. Claro que no caso das crianças convém virem acompanhadas pelo progenitor ou pela pessoa responsável, mas eu diria mesmo quanto mais cedo, melhor, sem dúvida. Certíssimo. Para todas as pessoas que estão a ouvir o programa, se quiserem entrar em contacto consigo, na verdade, como é que podem fazer? Onde é que você está a exercer a sua profissão? É assim, eu dou consultas maioritariamente online, portanto é o meu minha maior, portanto, costumo dar mais online do que presencial. Online podem contactar-me através da minha página de Instagram. Tenho lá também depois um link. A minha página do Instagram é Mariana Fernandes _nutricionista, portanto, aliás, _nutrição. Portanto, depois tem também lá um link que dá logo acesso ao pressário, portanto, também às diferentes modalidades de consulta. Se for presencial, dou consultas na Clínica Magna, que fica na Ajuda, e dou também consultas no Espaço Algures no Tempo, que fica no Arieiro, e ainda dou consultas num ginásio nos Olivais, que é o The Office. Portanto, tenho assim 3 sítios onde vou dar consultas, conforme também a procura. E no meio disso tudo ainda é modelo, não é? Pronto, não Exato. gostas de ficar muito tempo parada no Tempos sofá, livres. já percebi. Okay. É, para variar um bocadinho. Mas isto mete online desde a altura da pandemia, que muita gente tem recorrido, já tivemos também outros nutricionistas a dizer isso, tem sido uma mais-valia, porque às vezes as pessoas querem estar com um nutricionista, mas dizem, pá, a viagem que eu tenho que fazer até lá, e a trânsito, é a hora que eu trabalho. Exato. E assim é uma forma bem prática e os resultados são os mesmos. Exato. Se a pessoa seguir direitinho, claro. Sim, que as pessoas muitas vezes acham que não,
que não vai ser igual e que não vão sentir aquela ligação. E na verdade eu acho que são iguais e os melhores resultados que eu já tive em consultas até foram online. Há muito aquela questão de não ter a balança de bioimpedância, mas também é importante referir que a balança de bioimpedância faz apenas uma estimativa. Portanto, se pesarem diferentes balanças de bioimpedância, vão dar valores diferentes. Posso-vos dar o meu exemplo que os meus valores vão desde 10% a 25%. Portanto, não é um valor fidedigno. O mais importante é compararmos de consulta para consulta. E, aliás, eu nas consultas online o que eu digo às pessoas para fazerem é pesar, portanto, o valor do peso, mesmo não havendo a percentagem de massa gorda, e fazerem o perímetro da cintura, porque aí a gordura que está acumulada na zona da cintura é também a gordura mais prejudicial para a saúde, porque é que também está a rodear os nossos órgãos, portanto, aí também já conseguimos ter conseguimos fazer comparação também aqui a nível de gordura, porque se houver perda de peso, mas não houver perda de perímetro da cintura, se calhar a perda de peso não foi o mais favorável e principalmente se houver, às vezes as pessoas ficam muito focadas no peso, mas mais importante que o peso é perder gordura, portanto, mesmo que o peso se mantenha igual, mas haja perda de perímetro da cintura, significa que se perdeu gordura. Se calhar ganhou-se um bocadinho de músculo, ou se calhar a pessoa bebeu mais água e se calhar por isso é que não perdeu peso, mas se houve aqui perda de perímetro da cintura, houve É um bom perda de sinal gordura, nesse caso. sim, é um bom A água sinal. ajuda para nós estarmos hidratados também, mas também nos pode prejudicar se for em excesso ou não. Sim, morres afogado. Não era neste sentido. Ok, peço desculpa. Sim, isso, e claro que e sim, não convém. Porque o que é que acontece? A água é muito importante, sem dúvida. Se nós bebermos água a mais, o que acontece é que os nossos sais, e nós precisamos de estar aqui em equilíbrio hidroeletrolítico, os nossos sais ficam muito diluídos e nós precisamos que eles sejam numa concentração certa e, portanto, pode levar à morte beber muita água. Mas claro que isto já é assim, em quantidades mesmo muito exageradas. A água é, sem dúvida, muito importante e normalmente as pessoas bebem menos água do que deveriam. Normalmente o recomendado é 1,5 litro a 3 litros, dependendo, obviamente, se é homem, se é mulher, se pratica exercício ou não. Também na gravidez, normalmente, e principalmente na amamentação, as necessidades estão aumentadas. Portanto, aí também ter esse cuidado. E, por acaso, uma das coisas que é um mito que existe muito é que as pessoas acham que quando têm retenção de líquidos devem beber menos água, porque se quer dizer, estão a reter líquidos, então não devem beber água e na verdade devem beber mais água, quanto mais também não, mas devemos beber bastante água porque a água ajuda, é a melhor forma de nós diminuirmos a retenção de líquidos, por mais contraditório que pareça. Pois é, engraçado. Nós vamos ter daqui a um bocadinho uma receita que a Mariana vai fazer aqui no Manhãs TV, né? Que são mini pizzas de legumes. Ok, certíssimo. Você costuma partilhar receitas com os seus clientes? Tem assim alguma página no WhatsApp, qualquer coisa? A minha página do Instagram, Mariana Fernandes _ nutrição, tem lá muitas receitas completamente diferentes, desde pratos principais, sobremesas, snacks, portanto, muita coisa. E depois eu gosto muito de inventar e de sempre experimentar coisas novas e nas consultas eu utilizo uma aplicação. Nessa aplicação temos as consultas, tem também materiais de apoio, tem receitas lá, portanto é uma aplicação muito completa, ainda a zona de chat onde as pessoas podem sempre falar comigo e tirar as dúvidas, portanto aí as pessoas têm acesso a todo um conjunto de materiais de apoio para também ajudar depois em casa a conseguir implementar o plano. Ou seja, você dá muito mesmo um kitzinho que é para a É pessoa mesmo para a começar pessoa, a mudar de sim, vida. Exato, para ter todas as ferramentas. Não vamos ter brócolos, que é aqui para a minha amiga Sara hoje. Hoje não, Sara, podias ter dito que a gente arranjava assim uns brócolos e fazemos aqui umas mini pizzas à maneira. mas também se pode, mas depois também vão perceber que podemos colocar os ingredientes que quisermos naquelas mini pizzas, portanto aí os brócolos também poderiam entrar depois. Qual é o sentimento para si, que está nesta área, fazer parte da mudança de vida de crianças, de famílias, pessoas que se calhar estavam com uma autoestima super em baixo? Sabemos que muitas vezes o corpo que nós temos devido à alimentação, a autoestima pode estar muito denegrida, por assim dizer. Qual é o sentimento? Porque você traz essa mudança, traz esse conhecimento e essa ajuda, como você falou, da aplicação e não só. Qual é o sentimento? Eu acho que é a parte mais gratificante da minha profissão, porque as pessoas agradecerem e mostrarem de facto esse agradecimento de terem conseguido sentir-se melhores com elas próprias e terem conseguido melhorar a saúde
é mesmo muito gratificante. Eu recebo muitas mensagens e às vezes até, por exemplo, era a mãe que ia à consulta e depois também quis colocar o filho ou vice-versa, isso também é muito bom, ou chamar amigos, portanto, esse passa-palavra também é muito gratificante porque eu percebo que as pessoas gostaram e que estão a aconselhar outras pessoas. E isso é muito bom, porque mais do que mudar a imagem em si é melhorar a qualidade de vida. Qual é a faixa etária que mais gosta de trabalhar? Boa pergunta. Acho que nunca pensei muito nisso. Acho que não tenho assim nenhuma favorita. Acho que, acima de tudo, gosto de variar. Acho que é importante variar. Como a maior parte dos casos são perda de peso, já é bom variar, pelo menos nas faixas etárias. Portanto, todas as faixas etárias acabam por procurar a perda de peso por uma situação ou por outra, não é? E que a Mariana consegue ajudar e implementar isso também. E tudo aquilo que tem também para ajudar é muito bom, porque muitas vezes, ok, temos o plano, mas depois vamos para casa e acabamos por cá. Ok, tenho que cumprir o plano, tenho que fazer isto, sim senhora. Mas quando nós temos todo aquele apoio que falou, que a Mariana tem, sentimos-nos mais apoiados, não é? E sentimos, ok, ela não está aqui comigo, mas eu vou seguir o que está aqui, vou fazer aquilo que ela me recomendou. Portanto, acaba por ser também um incentivo para quando não está. Sim, e aliás, o facto dos meus pacientes terem a zona de chat, onde podem sempre estar a falar comigo, também os faz sentirem-se mais próximos e até podem lá colocar imagens, por exemplo, de rótulos dos alimentos, para eu dizer se são ou não boas opções. Eles estão sempre em contacto comigo e sempre a falar, e acho que isso é muito bom, porque me permite esclarecer logo as dúvidas, porque depois também o que acontece muito é as pessoas guardarem as dúvidas até às consultas seguintes e depois já nem se lembram da dúvida. Então ter a zona de chat é bom porque põem logo a dúvida, fica logo tudo esclarecido. Porque nós vamos falar ali, quando estivermos ali na cozinha, não é? Quando vamos preparar, a Mariana vai preparar aquelas... A gente pode ajudar. Claro, claro que sim. Mas quando estivermos ali na cozinha também vamos falar de algo muito importante, que é a leitura dos rótulos, não é? Porque nós olhamos, mas não sabemos muito bem aquilo que vemos, não é? Sim. Então a Mariana também nos vai ajudar com isso, não é, Mariana? Sim. Sem dúvida. Vai ser uma parte muito interessante. Nós voltamos já de seguida, nesta segunda parte do programa, na cozinha, então, para vos mostrar a receita e ainda mais conversa interessante com a nossa convidada. Voltamos já. E já conseguimos estar aqui. Pronto, foi a correr. Então, Mariana, bem-vinda à nossa cozinha, à nossa humilde cozinha, não é verdade? Pronto, isto aqui ainda não apresentámos muito bem. Ali temos o forno, pronto, a placa, os ingredientes. Tudo o que é preciso. E tudo o que é preciso. O que é que tem aqui então na mesinha hoje? Então, portanto, isto é uma receita muito simples, é mesmo aquela receita prática para desenrascar quando chegamos a casa, não temos nada preparado, então vamos pegar aqui numa courgette, pode ser aqui esta, que até é melhor que seja uma com um diâmetro um bocadinho maior para conseguir fazer pizzas um bocadinho maiores, porque no fundo a courgette vai ser a base da pizza. Portanto, em vez de fazermos uma massa que dá mais trabalho e que é mais calórica também, a base vai ser a courgette. Portanto, até, e o forno tem que estar mais ou menos a quantos graus? 180 graus. 180. Sim, acho que sim. Eu acho que é mais um bocadinho, vá. 180 graus. E a courgette também dá para fazer diversas coisas, que a courgette é deliciosa. Sim, é muito prática. Sim. Dá para substituir a batata frita. Também pode Fica ser. muito bom. Desde que não seja frita. Estou a dizer e a sorrir, tipo, não sei se estou a dizer bem, mas pronto, se não tiver a dizer bem, a Mariana corrige. Por exemplo, palitos de courgette ou de qualquer outro vegetal no forno também fica bom, fica quase como se fosse ali uma batata frita ou mesmo em chips, portanto aí cortando mesmo mais fininho, também dá para fazer um género de umas batatas fritas. Quem quiser copiar esta receita, quanto tempo é que precisa? Início e fim. Esta receita é muito rápida, portanto a preparação 5 minutos mais ou menos e depois no forno vai depender um bocadinho do queijo a derreter, mas normalmente 10 minutos, 15 minutos é suficiente. Ok. Como é que tem sido o feedback das receitas que a Mariana tem compartilhado? Tem sido muito bom porque normalmente são receitas práticas, portanto as pessoas o que precisam normalmente são receitas para desenrascar, então aí também acabam por dizer que é prático e que conseguem implementar facilmente, porque claro que há receitas que são ótimas, mas depois a pessoa não tem tempo para fazer, então convém que seja sempre algo mais rápido. Porque essa é uma das questões que muitas pessoas queixam, não é? Olha, eu até gostaria de ter assim um estilo de vida mais saudável, mas eu não tenho tempo, é sempre uma correria, não é?
E quando nós vemos aquelas receitas lá do 24 Kitchen, Sim. se a Sara vê lá aqueles grandes chefes, Parecem aquilo é ótimos. espetacular, mas encontrar os ingredientes e o tempo para aquilo Pois. tudo, não é? Sim, É e às vezes não é muito prático para o dia a dia das pessoas, não é? Que é uma coisa que também que é importante, não é, Mariana? Nós termos receitas e coisas adequadas para o nosso dia a dia, Exato. porque às vezes, ok, aquelas receitas são espetaculares, mas se calhar não se adequam no meu dia a dia. Se calhar eu não tenho tempo para fazer uma preparação daquelas, não é? Exato. Se calhar eu quero fazer aquilo, ok, sim senhora, mas se calhar tem que ser um dia que eu tenha mais tempo para fazer e Exato, que eu ou um possa. fim de semana, Sim, sim, para portanto tem que adiantar ser um tudo. bocadinho adaptado. Agora durante a semana é que é mais complicado. Exato, e chegar a casa e não ter nada preparado tem que ser mesmo uma coisa rápida. Tal como isto que nós temos sim. aqui. Eu posso ajudar em alguma coisa? Quer que me corte alguma Sim, coisa? se conseguisse arranjar uma colher ali só para o molho de tomate. Uma colher, eu acho que é duas colheres. Ou é aí desse lado, Sara? Vê Acho lá, que é eu deste não- lado as Vou tentar. colheres. Sabes que os homens a decorar onde é que estão tá as aqui, coisas tá é aqui. complicado. Não pode Veja ser lá. aqui este. Pode ser? E que mais Ou é se que calhar mais pequeno ali. Este aqui. Não, é tudo. Ok. Basta isto, sim. Ok. Ok. Nós agora vamos fazer como se fosse uma pizza. Ou seja, Ah, ok, vamos já colocar o molho de tomate em cima. Este aqui é um Pensava que bocadinho... tudo isso ia ser uma cama, afinal não, cada um é. Não. Pois, porque é Ah, mini eu se pizza. calhar vou já pôr no Quer já- tabuleiro. no Não, tabuleiro? acho que está aí o tabuleiro. Está aí também? É pá, não calhar- sei nem que está nada das coisas. Força. Ponho já no tabuleiro que é para depois não fazer asneira. Este se calhar não. É importante também haver variedade na nossa alimentação, mesmo nas receitas que nós fazemos, porque muitas vezes nós temos o hábito de fazer quase sempre as mesmas coisas, mas quando nós fazemos sempre as mesmas coisas, depois acabamos também por entrar naquilo, olha, vou comer aquilo outra vez, não é? Portanto, as receitas também têm que ser um pouquinho mais divertidas, digamos assim, não é? Sim, esta é uma receita que até dá para os mais novos, não é? Porque às vezes é difícil convencer os mais novos a comerem vegetais e aí também conseguimos arranjar aqui uma forma divertida de as pôr a comer vegetais. Portanto, aqui, O meu filho, por exemplo, mais pequeno, não gosta de legumes verdes, mas adora feijão. Portanto, o feijão é com ele, não é? E é muito interessante porque nós conseguimos incutir estas coisinhas pequeninas. Na sopa come tudo, né? Pronto. Mas às vezes, ali, para incutir ali, às vezes é um bocadinho mais complicado também, porque às vezes também os próprios pais, não é? E também me incluo nisso. Às vezes não incluem isso, não falam isso, não é o normal em casa, então muitas vezes para as crianças também fica difícil ganhar um hábito que não vêem os pais a fazer, não é? E um hábito que seria bom até para ti e para mim era aquilo da leitura dos rótulos, não é? Como é que a gente consegue perceber, porque eu olho para aquilo e para mim parece que está tudo certo, ok? Está aqui, está tudo bem, Pois, tudo bonito. Como é que eu vou entender, como é que eu consigo ter uma leitura de que, ok, isto posso, mesmo sendo processado, posso consumir ou tenho que ter certos cuidados? Como é que podemos E entender o que é processado, porque muitas vezes nós falamos, e foi aquilo que a Mariana disse há pouco, por exemplo, o iogurte é processado e não é Exato. mau, não é? Exato, o processado também convém nós percebermos se é um processado, que é assim uma coisa, pronto, teve um processamento porque para transformar, obrigada, para transformar naquela forma, ou se foi processado porque teve ali a adição de imensos ingredientes que não são assim tão bons. Portanto, temos que ter perceber se de facto até que ponto é que o produto sofreu uma transformação foi simplesmente para conseguirmos que ele chegasse àquela forma, ou se ainda teve ali muita adição de ingredientes para, por exemplo, dar sabor ou cor, e que normalmente são aditivos que nem sequer são necessários porque são mesmo só para tornar o produto mais apelativo, mas ele estaria ótimo mesmo sem eles. Qual é a algum primeira alimento coisa que nós temos que fazer quando é para ler, fazer a leitura dos rótulos? Okay. Quando nós olhamos para um rótulo, o rótulo no fundo é uma forma de apresentar o produto. Portanto, nós temos o nome, temos o lote, temos a quantidade do produto, o código de barras, mas no fundo, quando nós queremos fazer uma escolha alimentar saudável, o mais importante é nós olharmos para a lista de ingredientes e depois para a declaração nutricional. E é exatamente por esta ordem, porque quando nós olhamos para a lista de ingredientes, nós conseguimos desde logo perceber que se calhar aquele produto nem sequer é interessante nós olharmos para a declaração nutricional porque não vai ser um produto interessante. E isto porque nós temos na lista de ingredientes, e até posso aqui mostrar, nós na lista de ingredientes conseguimos logo perceber, portanto, tudo o que constitui o produto alimentar. E o que acontece é que, se por exemplo na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente, e a lista de ingredientes encontra-se organizada do ingrediente que está em maior quantidade para aquele que está em menor quantidade. Okay. Portanto, se o primeiro ingrediente é logo açúcar, nós percebemos que grande parte do produto alimentar, deste produto que nós temos à nossa frente, é açúcar. Portanto, não vai ser um produto interessante. É o que acontece, por exemplo, num frasquinho de Nutella. O primeiro ingrediente é açúcar, o segundo é óleo. Portanto, se nós imaginarmos os componentes divididos ali dentro do frasco, mais de metade daquele frasquinho é açúcar e óleo. Portanto,
não é nada interessante. Agora Agora fiquei desencorajou-nos, triste. Mariana. Desencorajou-nos. Tenho que deitar um frasco Portanto, forte. Não é deitar fora. O importante é moderarmos, ou seja, não vai ser um produto que devemos ter diariamente na nossa alimentação ou a consumir que seja só mesmo assim um bocadinho, porque até pode estar diariamente, mas que seja mesmo só assim um bocadinho de nada. Portanto, é também ter esse balanço e perceber o que é que faz mais sentido para nós. Algum alimento ou algum produto que para si seja proibido? Eu acho que não. Acho que não diria assim nada proibido. Acho que tem sempre a ver com a dose. O que é que está a pôr aí em cima? Então, portanto, eu pus primeiro a courgette, né? Depois o molho de tomate, utilizar um molho 100% de tomate, exatamente para que tenha bons ingredientes. Depois eu coloquei cogumelos, mas aqui pode ser qualquer ingrediente, ou seja, pode ser cogumelos, pode ser os tais brócolos, até para termos aqui mais um vegetal, pode ser outra fonte proteica, por exemplo, outra fonte proteica, não que os cogumelos não são fontes proteicas, mas pode ser, por exemplo, frango, pode ser atum, pode ser qualquer ingrediente. Aqui também é bom porque conseguimos variar e fazer estas mini pizzas com os ingredientes que quisermos. Depois pus queijo ralado magro, que é mais interessante ser magro porque o queijo é um produto de origem animal, portanto é rico em gordura saturada, portanto quanto mais magro melhor para não termos essa gordura saturada em excesso. E depois pus só um bocadinho de sal e orégãos, para ser assim aquele ingrediente que faz logo a pessoa pensar em pizza. E pronto, é só isto e levar ao forno. Agora é 10, 15 minutos no forno. Exato, é até o queijo derreter no fundo. Maravilha. Normalmente nestes programas aparecem muitos técnicos para assistir, não sei porquê Não. isso acontece. Não é preciso. Mariana, há pouco disse que quando nós fazemos a leitura do rótulo temos que pensar, começa do maior para o mais pequeno, não é? Exato, portanto, no caso aqui desta polpa de tomate, o primeiro ingrediente é polpa de tomate concentrada. Portanto, o primeiro ingrediente é o tomate, no fundo, portanto, ótimo. Depois tem sal, existem algumas sem sal, mas é raro. E também aqui o mais importante é depois balançarmos, ou seja, se já tem aqui sal, então não vamos estar a colocar muito sal depois no resto da preparação dos alimentos. E depois tem só mais um ingrediente que é o rolador de acidez, que neste caso é o ácido cítrico. Nós quando pensamos, se calhar, rolador de acidez, ácido cítrico, o que é isto? No fundo é como se fosse sumo de limão, portanto, às vezes também parecem ingredientes assim muito estranhos e na verdade é como se fosse sumo de limão, que é no fundo para isto não oxidar e conseguir conservar-se durante mais tempo. Portanto, estes ingredientes são muito simples, só a polpa de tomate, o sal e o tal ácido cítrico parece-me um produto adequado. Só que nós conseguimos ter produtos que têm mais de 50 ingredientes, por exemplo, aquelas barritas do género fitness, que parecem assim muito saudáveis, nós olhamos para o rótulo, parece assim uma coisa super saudável, depois vamos a ver e aquilo tem mais de 50 ingredientes, dos quais muitos deles são açúcar. E eu digo muitos deles são açúcar porque nós às vezes olhamos para o rótulo, não está lá escrito açúcar, mas ele tem açúcar. E não é que a marca nos esteja a enganar, quanto muito está ali a tentar também arranjar outros nomes, mas o açúcar pode ter muitos nomes. O açúcar pode ser maltodextrina, dextrose, pode ser o xarope de ácer, xarope de agave, tudo isso são açúcares. O mel também é um açúcar, mesmo o açúcar de coco, o açúcar mascavado, tudo isso são açúcares no fundo. Portanto, o produto pode não ter lá escrito mesmo açúcar, mas tem açúcar. Por isso nós também temos que estar atentos. E o mesmo acontece com a gordura. Nós também temos muitos nomes para a gordura, pode ser os óleos, existe muito o termo de português do Brasil, ácidos graxos, os ácidos gordos. Temos uma panóplia de gorduras que podem ser adicionadas e não está lá escrito gordura, não é? Portanto, nós também temos que ir à procura disso. Até há uma tendência que há muitas pessoas que estão a colocar vídeos no YouTube, por exemplo, para certos produtos que nós encontramos nas grandes superfícies. Eles dizem, olha, tem aqui uma coisa que vocês têm que ter cuidado, vocês não sabem o que é, isto é super mau. É, por exemplo, intensificador de sabor, glutamato monossódico, coisas assim do género. E assim, eles dão uma explicação em que nós depois às vezes pensamos, epá, eu não sei se isto é certo ou não, mas ele fala isto com uma seriedade, se calhar eu vou mesmo cortar e pessoas cortam mesmo com essas coisas. Sim. Nesses casos também devem de falar com o seu nutricionista, para saberem, para ter uma leitura exata. Sim, sem dúvida. Esse do intensificador de sabor, por acaso eu não sei se faz bem ou mal, eu já ouvi dizer que não. Não, é como se fosse o sumo de limão. Por exemplo, também temos o ácido acético, que é como se fosse o vinagre, temos também o ácido ascórbico, que é no fundo a vitamina C, portanto não faz mal, até faz bem termos ali a vitamina C. Portanto, nós também temos que perceber o que é que são os aditivos, não é por ter lá um E que nós nos temos que assustar logo. Há de facto alguns aditivos que têm efeitos negativos na saúde, mas também nós temos controle alimentar e, portanto, eles também nos produtos estão numa quantidade
supostamente segura. Agora, nós também temos que pensar que nós consumimos vários produtos com o mesmo aditivo, portanto, aqui também temos que perceber, ter esse sentido crítico. Porque até já ouvi dizer que em Portugal nós até temos somos muito rigorosos com a qualidade. O problema não é até por aquilo ter um bocadinho, lá está, do cimo do E, essas coisas que assustam, mas é a quantidade que nós ingerimos daquele mesmo produto. Exato. E o que é que nós precisamos de saber mais em relação à leitura dos rótulos? Ok, portanto, já vimos a lista de ingredientes, já conseguimos fazer aqui uma filtragem e perceber que este ingrediente até é bom, se calhar o ingrediente Y não é assim tão bom, o ingrediente X é bom, pronto, também fazemos logo uma filtragem. Mas também temos que ter consciência que, por exemplo, este produto não tem açúcar, mas existem polpas de tomate que têm açúcar, existem vários produtos que têm até adição de açúcar, mas que nem são assim desadequados, porque se calhar a quantidade que têm é uma quantidade ali ínfima, uma quantidade muito pequenina. E, portanto, para nós conseguirmos perceber depois em que é que estes ingredientes se traduzem, nós temos que olhar para a declaração nutricional. E a declaração nutricional, no fundo, é, lá está, é esta tradução dos ingredientes em números. A declaração nutricional na Europa é apresentada desta forma, ou seja, tem a energia, que no fundo são as calorias, depois tem os lípidos, que é a gordura, tem os lípidos dos quais saturados, que é a gordura, a tal gordura normalmente de origem animal, ou o coco também tem esta gordura saturada, e esta gordura é aquela que está associada, por exemplo, ao colesterol mais elevado e às doenças, principalmente cardiovasculares. Hoje em dia existem aplicações que as pessoas que vão ao supermercado pegam nisso e começam a calcular tudo no telemóvel. Exatamente, existem várias aplicações. Sim. E é fidedigno. Sim, a maior parte sim. Claro que as pessoas depois esquecem-se quando fazem o cálculo total, por exemplo, das calorias e da gordura e do que seja que ingerem no dia-a-dia, às vezes esquecem-se de colocar alguns ingredientes. Por exemplo, cozinham com azeite, mas não colocam na aplicação que cozinharam com azeite. Então, normalmente eu acho que essa tarefa deve ficar para o nutricionista e não para o paciente, porque há muito esse esquecimento, as bebidas também ficam esquecidas. Portanto, acho que é mais uma tarefa do nutricionista. Ok. Aqui temos os hidratos de carbono, acho que dispensam apresentações, têm sido alvo de muitas notícias, no fundo é a nossa principal fonte de energia. Temos os hidratos de carbono, dos quais açúcares, portanto este macronutriente que tem aqui várias repercussões negativas, no fundo se for ingerido em excesso, e aqui também convém percebermos se este açúcar foi adicionado ou se está naturalmente presente no produto. Neste caso nós vimos que na lista de ingredientes não tinha açúcar adicionado, mas depois vamos aqui a ver e tem 5,6 gramas de açúcar. Porquê? Porque o tomate naturalmente já tem açúcar. O tomate é considerado uma fruta e portanto, também tem aqui algum açúcar que está naturalmente presente, que é completamente diferente do que se tivesse sido adicionado, porque um açúcar naturalmente presente está associado à fibra do alimento, está associado a todos os compostos benéficos, neste caso o licopeno, que está muito presente no tomate. Portanto, não tem nada a ver com o açúcar que foi adicionado e que tem uma absorção muito mais rápida porque está de uma forma livre. Ou seja, é um açúcar bom neste caso. Sim, é um açúcar que não faz mal nenhum, nem vejo como bom ou como mau, pronto, está presente e também faz parte. O açúcar também é uma fonte de energia, aliás, por exemplo, os atletas, nós às vezes até temos que dar mesmo açúcar praticamente para eles terem energia, portanto o açúcar não tem que ser visto como uma coisa má. É mau quando é em excesso e normalmente está em excesso na nossa alimentação, cada vez mais. Verdades sejam ditas, eu sei que custa, mas amanhã de vez a gente tem que falar as verdades. Exato. Foi para si fácil fazer essa transição, quando você descobriu o mundo da nutrição, né? E decidiu, não, eu vou apostar por aqui. Com certeza, à medida que foi estudando e aprendendo, decidiu, não, também tenho que praticar as coisas, vou mudar alguns hábitos. Foi fácil para si? Foi muito fácil. Aliás, eu passei quase de um 8 a 80, porque eu quando comecei a pensar na nutrição, eu estava numa fase em que eu comia muito pouco, porque quando eu era mais nova comia muito pouco. E então comecei ali a pensar, ok, tenho que mudar aqui um bocadinho, tenho que pensar mais na minha saúde, focar mais na saúde, porque se calhar ficava um bocadinho mais no estético e não tanto na saúde. Comecei a adaptar as receitas, deixei mesmo de usar por completo açúcar, fiz mesmo assim uma transição de 8 a 80, não usava nada com açúcar, fazia substituições, usava por exemplo a stevia, que é um adoçante não calórico, fazia assim várias mudanças na minha alimentação para conseguir ao máximo melhorar, portanto, tornar as receitas o mais saudáveis possíveis. Mas sentiu diferença? Senti diferença, sentia muito mais energia, conseguia sem dúvida sentir isso e depois também comecei a comer mais, entrei no ginásio e passei a comer talvez o dobro do que eu comia, portanto foi mesmo assim uma mudança muito grande. Eu tinha os glóbulos vermelhos baixos, finalmente passei a ter os glóbulos vermelhos nos valores normais, portanto isso faz muita diferença e acho que principalmente isso foi o que teve maior impacto no cansaço, se calhar essa tal questão porque eu não comia o suficiente. É a mesma coisa quando nós vamos, por exemplo, a um restaurante fino, como se costuma dizer.
eu olho para aqueles pratos e pá, os pratos são tão pequeninos, a pessoa vai passar fome. Eles dizem, não tens que olhar para a quantidade que tens ali para ingerir, mas é a qualidade. O valor Tu sabias que há, nutricional. que há tabelas e que nós temos que prestar atenção a isso? Não temos, Mariana? A tabela. Sim. Portanto, nós aqui, portanto, eu estava aqui a falar, tinha falado dos açúcares, temos também a proteína, o sal, às vezes também temos outros micronutrientes apresentados e, no fundo, os valores nutricionais apresentam-se por 100 gramas ou podem também apresentar-se por porção. E aqui muito porque, por exemplo, os cereais, normalmente as pessoas não ingerem 100 gramas de cereais, normalmente é ali a porção de 30 gramas, normalmente um bocadinho mais, mas também é importante quando comparamos produtos, compararmos pela mesma quantidade. E, ok, nós já sabemos isto, já percebemos que temos estes macronutrientes aqui apresentados, mas como é que nós percebemos se esta é a quantidade certa ou não, ou se é um produto bom ou não a partir da declaração nutricional? Pronto, e é aqui que surge o descodificador de rótulos da Direção-Geral da Saúde, que é uma ferramenta que nos permite, através de uma tabela, nós percebermos se os valores são ou não adequados. Portanto, esta tabela é uma tabela que se apresenta dividida em valores altos, que é a linha vermelha, valores médios, que é a linha amarela, e valores baixos, que é a linha verde, e apresenta os macronutrientes gordura, gordura saturada, açúcares e sal. Portanto, são estes macronutrientes e o micronutriente, que é o sal, que temos que ter em atenção. Portanto, quando nós queremos escolher um alimento, nós devemos olhar para este descodificador de rótulos da Direção-Geral da Saúde e tentar escolher os produtos que estejam ali mais na linha verde. Portanto, olhando aqui, por exemplo, para esta polpa de tomate, nós vemos que, no caso da gordura, dos lípidos, tem menos de 0,5 gramas, ou seja, se formos ver a tabela, está na linha verde. O mesmo para a gordura saturada, sendo um produto de origem vegetal, não tem praticamente gordura saturada, tem menos de 0,1, portanto também está na linha verde. A nível de açúcares, tem 5,6 gramas, portanto já estaria na linha amarela, mas mais uma vez temos que ter este sentido crítico de perceber que é um produto que não tem açúcar adicionado, ele simplesmente tem açúcar naturalmente presente, portanto eu diria que ele está na linha verde na mesma, portanto aqui também é importante percebermos esta questão. A nível de sal, tem 0,26 gramas por 100 gramas, portanto também está na linha verde, portanto parece-me um produto ótimo. Claro está, temos muitos produtos que estão ali na linha vermelha, mas também eu falei aqui do sentido crítico, no caso do açúcar neste produto, porque é um açúcar naturalmente presente. Se nós olharmos para frutos secos, frutos gordos, aqui, por exemplo, os cajus, as nozes, nós vamos ver que eles vão estar, na parte da gordura, vão estar ali na linha vermelha. Porquê? Porque eles são ricos em gordura. Não significa que nós não os possamos consumir, significa sim que quando os consumimos deve ser numa dose moderada, ou seja, não devemos consumir 100 gramas de frutos secos por dia. Okay. Se calhar faz mais sentido consumirmos 20 gramas, 25 gramas, ali mais ou menos considerada a porção. Portanto, aqui não significa necessariamente que devamos excluir o produto, significa sim que devemos ter alguma moderação. Pronto, e claro que a maior parte dos produtos não está só na linha verde, ou não está só na linha amarela, ou não só na linha vermelha, portanto também ter aqui este sentido crítico, e já agora também perceber se as pizzas... Já cheira a pizza. Acha que já está bom para tirar? Estava a sentir o cheiro. Se calhar só mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Já está. Só aqui terminar a conversa. E, portanto, no tal caso da polpa de tomate, que eu estava a falar da questão de olharmos para aqui, se tivesse açúcar, e se nós fôssemos aqui a ver e não tivesse açúcar em excesso, à partida também não teria problema, porque, por exemplo, há uns cereais que até são muito saudáveis e muito conhecidos, que têm açúcar adicionado, mas depois vamos a ver na tabela e é 1 grama de açúcar por 100 gramas. Sim, 1 grama de açúcar não é nada. Não é nada, não vou dizer à pessoa para deixar de consumir os cereais porque tem 1 grama de açúcar, quer dizer. Não precisa de ser picuinhos. Até porque nós não ingerimos 100 gramas de cereais, como eu disse, regra geral, consumimos as 30 gramas, 40 gramas, portanto. Então, nós já conseguimos perceber como é que fazemos a leitura e foi muito bom porque às vezes olhamos para isto e parece-nos chinês, mas conseguimos ter, esclareceu muito bem, portanto conseguimos ter assim uma percepção melhor de quando vamos às compras, como é que devemos fazer a leitura dos rótulos para podermos saber. Isto é um cheirinho espetacular aqui no nosso programa. Sim. Nós estamos aqui a segundos de terminar o nosso programa. Eu acho que já deve estar. Acha que já deve estar? Então vamos lá. Depois também assim, depende se querem as bases mais molinhas, mais rígidas. Mais crocantes, sempre, não é? Sim, isso vai sempre depender depois do gosto. No fundo, o mais importante é o queijo derreter e aqui já está derretido. Nós queremos agradecer por ter estado connosco no programa. Deixou-nos uma receita, deixou-nos muita informação muito valiosa e, claro, sempre que quiser vir ao Manhãs da TV,
é sempre muito bem-vinda, gostamos muito de conversar consigo. Obrigada, igualmente. prazer. Obrigada. Obrigada, Mariana. Portanto, você não pode perder o próximo programa. Nós estamos sempre de segunda a sexta-feira com convidados espetaculares aqui no nosso estúdio, né, com projetos sensacionais só para si. Exatamente. E se quiser vir ao nosso programa, trazer o seu projeto, venha através das nossas redes sociais, que vão sempre passando em rodapé, os nossos contactos, para que você também possa apresentar aqui o seu projeto e estar aqui connosco e passar uma hora bastante agradável. Nós contamos consigo num próximo programa, novos convidados, novos temas, sempre com a sua companhia aí desse lado. Agora vamos Até comer lá. a pizza e voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.